Estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, hoje recebendo o pesquisador Regis Vernissage, o músico, também produtor Felipe Fênix e o Fábio, Binho Perinotto, consultor de políticas públicas culturais. Bom, para a gente começar esse segundo bloco, além de produzir, o artista também tem o desafio de atrair o público. Uma pesquisa chamada Cultura nas Capitais, realizada pela consultoria J. Leiva, em parceria com Datafolha, entrevistou 10.630 pessoas em 12 capitais brasileiras e contou aí com a participação de mais de 10 mil pessoas, como eu disse, em entrevistas que duravam cerca de 25 minutos. O objetivo da pesquisa era apontar, entre outras coisas, que tipo de produto cultural ou a atração cultural as pessoas costumam frequentar. Vamos dar uma olhadinha nessa pesquisa. Eu queria saber um pouco a opinião de vocês. Aqui tem as cidades onde ela foi realizada e nessas 12 capitais, eles tentaram, de todas as regiões do país. Cinema ainda é a atividade que as pessoas mais se dispõem aí, seguida de shows, lá no finalzinho, concertos, saraus, circo, festas populares, aí em terceiro lugar, feiras de artesanato, bibliotecas, e também chama um pouco a atenção, biblioteca mais do que museu, do que teatro, do que circo. Então, um pouquinho, essa pesquisa revela um pouco do consumo da cultura nessas capitais brasileiras. A gente tem mais alguns dados. Vou pedir para a produção colocar aí. Nesse número, nessa frequência, 12% frequenta entre 9 e 12 vezes ao ano. Vai em alguma dessas manifestações. 33% entre 3 a 5 atividades, 23% de 6 a 8 vezes ao ano e 32% frequenta entre 2 eventos ou menos. E o importante é que desse universo aí das pessoas que frequentam, 32% desse universo aí de 100% só frequentam eventos culturais, se forem eventos gratuitos. Então, isso traz pra gente também que o evento gratuito geralmente é um evento público. Então, como é que fica essa relação? Vocês trabalham mais na cena independente também. Como que vocês veem a relação desse consumo cultural? O cinema, a gente está falando de mainstream. Como que vocês analisam os shows, em segundo lugar, ali a gente falou que estão bem caros os shows, mas mesmo assim eles se mantêm ali. Eles se mantêm. Eu não sei se tem uma relação por ser gratuito que são gratuitos também. Se a gente pensar em poder aquisitivo, é muito bizarro. Vamos pensar em shows de música, shows de músicas populares, são caríssimos. Você pagar, sei lá, R$300, uma média de R$300 para você assistir um show, seja de um artista nacional ou internacional. Eu estou falando um preço básico. E lota estádio. Lota estádio. Por outro lado, tem o pessoal que quer, só vou frequentar evento gratuito porque eu não vou gastar meu dinheiro com cultura. Então é difícil de a gente criar uma linha de raciocínio lógico. Porque se um artista que toca em rádio, sei lá, vem pro Brasil, que é hit na internet, vem pro Brasil, os ingressos deles ficam sold out em 3 dias, sendo que cada ingresso é R$300. Então, eu não consigo entender direito essa lógica ainda. Você consegue, Fênix? Obrigado. E tem um grande desafio mesmo que você falou no começo do texto, da formação do público, a gente sempre optou por fazer eventos que fossem gratuitos. A gente ainda não se arriscou em fazer algo assim. Com a banda, quando a gente circula, vai tocar em bares, ingresso, venda de ingresso. A gente percebe que é um desafio maior fazer o cara pagar para ver, por exemplo, aí a gente está falando do Independente, uma banda que você não conhece. Então é um desafio imenso, assim. Agora, quando o evento é gratuito, tem até rola mais, assim, você vê um público maior comparecendo para ver uma banda que você não conhece. Para o independente, essa é a importância de nós desenvolvermos projetos culturais que tenham incentivo, especialmente da iniciativa privada, porque geralmente eu já fiz bastante também eventos pagos, tanto gratuitos quanto pagos. Eventos pagos a gente tem prejuízo quando a gente pensa em alternativo.
A gente vê também que pensar que isso são em capitais, né? Quando a gente imaginar a oferta também, Claro. tem o maior número das cidades brasileiras não tem sequer cinema, não tem oferta de show gratuito. A gente viu biblioteca, essa pesquisa ela mostra também que 68% dos entrevistados, quando não vão em lugar nenhum, ficam em casa e preferem ler um livro. Só que ao mesmo tempo, 15% das pessoas nunca leram um livro sequer. Então, a pesquisa tem uma outra coisa interessante que ela revela que quanto maior a escolaridade, maior... tá aqui. Quanto maior a escolaridade também da pessoa, maior é o consumo cultural. Então, o que determina o consumo de cultura não é a questão econômica, apesar de que 32% só vão se for gratuito, mas sim o nível de escolaridade. Cultura é educação também? Eu acho que é 100% educação e é uma educação que vem de casa. Se a criança ela está habituada a ver os pais lendo, escutando música ou fazendo uma palavra cruzada, isso vai estar dentro da criação dela. Papai fazendo palavra cruzada, eu quero fazer também, né? Lógico, pensando de uma forma mais aberta. Mas isso eu acho que ela está diretamente ligada à educação, sim. A educação, especialmente a educação dentro de casa, não a educação escolar, que ela acaba sendo um complemento. A leitura, eu acho que a leitura tem que ser incentivada sim pelos pais, desde que a criança se conheça como criança. Binho, e você no poder público, como é que vocês pensam na hora de fomentar determinadas atrações ou atividades? Eu fiquei pensando na pergunta de cultura e educação também, que tem muito a ver com isso que você está trazendo, porque a gente tem ficado cada vez mais atento quanto à formação de público e plateia também. Isso é educação, né? Então, formação de público e plateia tem tanto uma lógica de uma programação fixa, para o pessoal compreender que tem uma atividade cultural, uma linguagem, uma expressão que ocorre com frequência naquele espaço, né? Por exemplo, aqui na cidade de Jacareí, a gente tem na Sala Mário Lago, por exemplo, no Pátio dos Trilhos, uma agenda com frequência de atividades ali, para estimular o pessoal a compreender, assimilar. Então, é um aprendizado de que ali é um território cultural, ali é um território de manifestações artísticas. Isso não deixa de já ser uma parte da formação de público e plateia, né? Mas a gente tem cada vez ficado mais preocupado e tentado garantir com que não sejam só esses territórios do centro, né? Quando a gente fala acesso, o conceito de acesso na política pública tem vários tipos de acessibilidades, né? Pode ser, por exemplo, desde pessoas que têm uma deficiência motora, né? Uma dificuldade para chegar até o local. Então, mesmo. E aí já é tanto mobilidade urbana quanto, às vezes, alguma questão física, né? Motora da estrutura do corpo da pessoa, seja, por exemplo, cadeira de rodas, enfim. Então, acessibilidade com essa característica já são duas, né? Tem mobilidade urbana e a questão do corpo em si, mas acesso também é a linguagem para a comunicação, como chega para esse público, para a pessoa entender que aquilo é para ela estar presente, para ela que ela pode, que ela é bem-vinda. Então, às vezes, o jeito de falar ou de redigir, ou a imagem que é colada junto, pode não ser atrativa para a pessoa querer chegar junto, vamos dizer assim, né? Sentir pertencida àquilo ali, né? Então, acesso também tem a ver muito com comunicação, e o acesso também no sentido de garantir com que seja também no próprio espaço, no território onde ela já habita, onde ela já costuma frequentar. Então, por exemplo, a gente em 2017, 2018, 2019 talvez um pouco menos do que a gente investiu mais em 2018 até, a gente também fez bastante atividades no parque, porque no parque o público já está, né? Que é aquela coisa também de levar o artista onde o público já está, né? Não tentar deslocar todo um público para querer ver aquele artista. Então, como um estímulo a acesso, a ideia de ter programação artística onde já tem público, a gente tem que fazer isso também com certo cuidado, porque senão parece que assim, a pessoa está lá curtindo um lazer e você vai lá e impõe uma linguagem para a pessoa ter que ver. Então, não é assim também que tem que ser feito, né? Sempre é de modo a harmonizar com o ambiente, né? Então, num horário que a gente já sabe que costuma ter mais família com criança, a gente põe uma programação um pouco mais infantil ou tema livre, né? Agora, quando é um espaço aberto, mais noturno, aí pode ser um assunto um pouco mais adulto. Então, também tem que ter esses cuidados. Isso falo tanto para música, artes cênicas, claro, né? Tem várias possibilidades. A gente, por exemplo, teve um dia que a gente passou filme a céu aberto no Pátio dos Trilhos.
a gente não... Ali tem de tudo, né? Muita diversidade de pessoas que passam por ali, né? Então a gente não pode chegar impondo o que as pessoas... Senão vira quase o mesmo nível de incômodo de quem não coloca o fone dentro do transporte público, né? Que o pessoal vai reclamar, todo mundo tem que ouvir o seu som. A gente também tem que ter esse cuidado, né? Mas formação de público e plateia é uma coisa que a gente tem ficado bem preocupado. Quando eu vejo a discussão assim, da formação de público e plateia, eu vejo que é uma coisa... quando a gente fala do que é sucesso comercial, né? Agora a gente viu o Scorsese falando que filme de super-herói não é cinema, que é muito difícil competir com isso. Então, cai nessa coisa do gosto, né? Quando a gente pensa em plateia, como vocês falaram, tanto a cultura popular como o independente, ele existe... independentemente de financiamento público, né? E nem sempre aquilo que é um sucesso popular, o que é um sucesso de mercado, se a gente for interpretar, a gente pode ter algumas objeções em relação à qualidade, né? Do gosto, o que envolve o gosto. Nem sempre o que é, quase sempre, né? Numa opinião um pouco já pessoal, né? Mas... e a gente vê também, às vezes, quando fala de política pública, aquela história assim, de levar a cultura para a população. Isso, né, no universo político é muito comum. É preciso levar a cultura para o bairro, é preciso levar a cultura... Como se a população e como se o bairro também não produzisse cultura e como que se aquilo que está lá, talvez por eu não gostar daquele tipo de manifestação, aquilo não tem uma representatividade. Como que vocês estão, vocês já como poder público, mas vocês que estão no independente, que produzem à margem, às vezes, dessa lógica de mercado, como que vocês se relacionam com essas questões? Bom, eu acho que tem que... eu quero dar um exemplo aqui daqui de Jacareí, que é o bairro Jardim Pedra Mar, que faz isso. Ele pega o Cultura no Morro, um coletivo de artistas de lá, que realiza as suas ações no próprio território, no seu próprio ambiente, e ele trazendo a própria cultura que existe ali já. Então vai meio que nessa... Ele vai à margem de ele trazer um público, um evento para o centro, vai à margem do mainstream e realiza ali no seu local, no seu espaço. A gente também a gente faz eventos de rock, né? Que você falou das margens. A gente para fazer essa formação, para trazer o rock para os lugares, a gente tem que meio que fazer essa pesquisa de onde que tá, onde vai ser o melhor lugar, se vai ser casas noturnas, se vai ser com poder público. Então fica meio... É sempre uma escolha muito difícil, né? Porque a gente precisa mapear, é necessário mapear onde está o público. Então, por exemplo, a gente está falando aqui, os bairros mais à margem não estão no centro, não só de Jacareí, mas se a gente pensar globalmente, como você falou, Elton, todo lugar, todo mundo produz cultura em todo lugar. Então, como destacar isso? Pode até trazer um pessoal do centro para o bairro, mas colocar o pessoal do bairro junto com o pessoal do centro e também trazer o pessoal do bairro para o centro. Isso é complicado, a gente chegar em um denominador mais lógico para isso. É difícil, lógico que é difícil, mas o grande problema é isso, como mostrar que também existe arte em todo lugar. Não é só levar a minha arte para lá, mas também interagir a minha arte com a arte local. De onde está acontecendo e como fazer isso. Às vezes até a gente se pergunta qual seria a forma melhor. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Um detalhe disso, que eu acho que é importante, que virou uma frase até de efeito, ainda que para quem é do meio já bem... Não, mas é isso, porque a grande crítica dessa ideia de levar a arte para a periferia, vamos resumir assim, né? Acho que é um conceito bem potente, na verdade, quando a gente fala assim. Mas quando a gente fala de levar a arte para a periferia, o que se tinha era muito de levar uma lógica de... Eu nem gosto desses termos, mas como se assim, alta cultura. Era muito comum falar isso, né? Acho que quem é uma linha mais monarquista talvez vai defender esses conceitos ainda de alta cultura, algo nesse sentido.
Indústria cultural, talvez. Isso. Não, mas eu digo alta cultura no sentido daquela coisa do erudito, por exemplo. Sabe? Então, são termos que hoje em dia, com tantas interações estéticas, com tantas trocas, isso tem sido muito repensado. Você classifica o que é bom e o que não é Exatamente. ruim. Você e a gente começa direcionar, inclusive, editais. Olha, é isso que é bom, isso aqui não é bom, não tem que financiar. Quando se falava há alguns anos atrás de levar arte para a periferia, tinha ainda essa lógica de quase que assim, eu vou ajudar aquele carente, então eu vou levar o que eu acho que é bom. Assistencialista, mas eu acho que muito do papel que o próprio Independente faz e também que a gente tem tentado com o poder público aqui, mas eu acho que em outras políticas de outras cidades eu tenho visto isso também, quando fala de, entre aspas, levar cultura para outro lugar, é no sentido também de uma perspectiva de ampliação de repertório. É de ali tem a sua própria manifestação, mas ela não tem acesso a outras linguagens e expressões que, ao levar, é num estímulo de mostrar algo que ali, como se fosse, pensando num conceito mais do meio ambiente, o exótico, né? Não é dali aquela manifestação, não tem tão forte, pelo menos, mas vamos levar para o pessoal compreender que isso também pode ser interessante, porque a pessoa não foi estimulada a ver isso porque as redes sociais geram bolhas, então aquilo que eu gosto, eu só vejo aquilo que eu já gosto. Na TV já me coloca coisas que eu devo gostar. Então mesmo, por onde que eu vou pegar? As influências dos meus parentes, eu também tenho um certo condicionamento. Então às vezes a gente fura bolhas quando a gente leva alguma coisa diferente. Né? Isso acaba sendo transformador também para quem está lá, para quem está fazendo uma orquestra juvenil, pensando em erudito, uma orquestra juvenil, né, como a gente tem vários exemplos aqui no Brasil, então levar a orquestra para a favela, então vamos pegar o pessoal da favela e vamos montar uma... Isso acaba sendo transformador também, nesse ponto de vista do Fábio. E eu pensei nisso até pelo próprio exemplo do Agromero, porque leva pessoas de outras áreas da cidade que não necessariamente quer dizer qualquer coisa no sentido de qualidade de erudito ou alta cultura. Mas não deixa de estar levando, porque não é ali que tem todas essas expressões necessariamente. Por mais que o exemplo que você está dando, Cultura no Morro, tem uma sua potência territorial, ele tem algumas linguagens e expressões que são mais comuns, que já tem as pessoas dali manifestarem. Sim, sei lá, tem pessoal lá que já faz grafite muralismo, por exemplo, do próprio bairro. Tem pessoal de culturas populares ali, muito forte. Mas não tem necessariamente, por exemplo, sei lá, grupos de dança e teatro. Então levar uma outra linguagem das artes cênicas para lá é uma ampliação de repertório. Uma coisa não precisa excluir, né? Você pode ir num concerto e pode ir no... Até mesmo criar um museu, que brasileiro não frequenta museu, a gente viu ali na pesquisa, né? Brasileiro não frequenta. E é muito comum biblioteca comunitária e não necessariamente museus comunitários, o que também faria muito sentido no Brasil. Estimula museus comunitários... não é algo tão absurdo de se pensar. Em várias outras experiências de outros países é muito comum. E no Brasil não se tem esse estímulo a museus, nem a lógica do museu até mesmo frequentar alguma exposição. Assim, exposições. Mas aí volta na questão da educação, né? Se a pessoa é educada desde pequeno a frequentar museu, a frequentar uma biblioteca, a ler um livro, enfim, né? A ter outras possibilidades, não vai ficar só naquela história. Se a criança come chocolate desde pequena, ela não vai talvez curtir um giló, porque ela não foi estimulada a saborear um giló. Não tenha dúvida. Então... Ô Regis, qual que é a tua expectativa nesse momento que a gente está vivendo no país? A cultura que a gente veio de um processo eleitoral em que virou quase que uma ofensa dizer trabalha com a cultura, a mamata, quer dizer, muito associado a isso. Então você que está na produção cultural, quer dizer, tem pesquisa, tem um monte de coisa acontecendo. Qual que é a tua expectativa hoje em relação a isso? Eu acho que é necessário a resistência. A resistência ela tem que ser feita e essa resistência ela precisa ser feita através de ações atrás de ações, sejam elas via incentivo ou tirar dinheiro do meu bolso para poder fazer uma coisa ou outra, né? Hoje o Fênix, nós temos um podcast que é o Rock na Sala, então a gente toca de tudo, a gente não tem linha nenhuma, rock, a gente pensa em rock, mas já tocamos vários estilos, não é só exatamente rock, a gente toca o que a gente, claro, tem muita coisa que é gosto nosso, que a gente coloca, mas a gente acha necessário tanto colocar uma banda independente local, quanto
colocar, sei lá, uma música, sei lá, de um Iron Maiden da vida, uma banda que todo mundo conhece, E entendeu? a gente conta as histórias. E a gente conta a história, então isso é legal porque a gente acaba trazendo, dividindo também histórias. Na questão de produção, nunca parar, né? A gente não vai parar de fazer produções. Pode ter um espaço maior, a gente sabe que depender assim, do nosso governo, nada vai acontecer, né? Porque eles pensam que a Terra é plana, mas enfim, nunca parar, entendeu? É sempre estar fazendo, porque o que a gente vai ver no futuro são as ações que a gente for plantar no futuro, são as ações que a gente está fazendo agora. Então essa é a minha visão. Fênix, a gente viu, né, a gente está discutindo que cultura é mercado, é cadeia produtiva, mas você como produtor cultural, cultura é política também? Ah, totalmente. Totalmente, inclusive a música também, em si, eu acho que ela... Quer dizer, independente de ideologias, assim, acho que também é importante Não, deixar claro, isso. independente. É uma força política? A música, por exemplo, é uma forma de você reivindicar algo. Eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo é ótimo para a música, porque... Principalmente pro rock, né? Falando do meu estilo, porque para você escrever uma música, você tá tendo conflitos, com raiva, as composições saem bem melhores, assim. Então, você está muito feliz, você não produz, você está vivendo e tal. É interessante que falta de assunto não é pra gente escrever, né? Mas eu acho que vive um bom momento nesse sentido, mas a parte de incentivos e parte de você conseguir... tem bares que estão fechando, que estão... nesse ponto está muito complicado. E sim, a produção cultural tem que estar envolvida com a política, independente de ideologia, mas uma política mais estrutural, né? Você pensar numa estrutura de política inclusiva, de educação, de fomentar... Formação de mão de obra. E principalmente a indústria criativa, a economia criativa, que estão entrelaçadas ali com política, né? Aproveitar e fazer um comentário. A gente tem aqui o Jacareí Criativa que a gente tem feito na cidade. Então a gente tem uma agenda outubro, novembro e dezembro com uma agenda bem interessante de gestão cultural, de economia criativa, de estímulo às economias das culturas. A gente tem formação para falar de captação de recursos. A gente tem para falar de gestão cultural e empreendedor na área cultural, sem ser necessariamente num padrão desse empreendedorismo por empreendedor, numa lógica talvez rasa, e sim trazendo cases interessantes, né? Outros processos grandes, inclusive internacionais. Então fica aqui o convite desde já, porque eu acho que vale a pena aproveitar essa oportunidade que a gente está fazendo pelo Jacareí Criativa, que é daqui até o final do ano. Outubro, novembro e dezembro tem informações com pessoas renomadas, assim, pessoas de influência em esfera nacional. Além disso, quais são as outras expectativas para a produção aqui na cidade de Jacareí? De produção? A gente tem agora o fundo, né? Nesse sentido, ok, tá. Pensando no poder público como incentivador. A gente regulamentou o Fundo de Cultura agora, então ano que vem devem ter alguns editais inéditos. A gente está pensando em algumas experiências que deram certo do que a gente colocou em prática do PROAC Municípios, que foi esse ano. Algumas das experiências talvez se refletir como uma política pública pelo edital do Fundo de Cultura agora. Mas a gente está querendo, talvez, contribuir com um processo que é de reconhecimento e fortalecimento de agentes culturais comunitários também. Como se fosse uma bolsa, a gente está pensando nesse caminho, pensando justamente nessa ideia de estimular nos territórios. Então, é um caminho que a gente está estudando. Ainda não está aprovada a versão final da peça orçamentária, né? Então, pode variar o quanto que a gente vai ter para o Fundo de Cultura no ano que vem ainda. Mas a gente está numa perspectiva de ter editais inéditos. Isso também vai estimular todo o fomento e financiamento da cultura. Mas eu acho que uma questão para o ano que vem é que já no final desse ano a gente conseguiu se inserir finalmente no circuito SP. Então, nessa ideia de também ampliação de repertório e trazer coisas interessantes para a cidade, é a primeira vez que Jacareí se insere num programa dessa grandeza no governo estadual. Então a gente vai receber algumas atrações culturais daqui até o final do ano e começo do ano que vem, que assim, não estava nem previstas no nosso planejamento e que acho que vai ampliar bastante para a programação cultural daqui para frente. Isso aí. Circuito SP.
Bom, quero agradecer a presença de vocês, Regis, Fênix, Binho. Muito obrigado pelo bate-papo. Muito obrigado a você também que nos acompanha aqui pela TV Câmara Jacareí. Você pode rever este programa e todos os outros programas produzidos por nós no nosso canal no YouTube. Siga também a TV Câmara em nossas redes sociais. TV Câmara Entrevista fica por aqui. Até o próximo encontro.